Olá! A saúde mental tem íntima relação com as escolhas que fazemos ao longo da vida. O bom é saber que podemos aprender durante toda a nossa existência, como nos ensinou o mestre, educador, filósofo Paulo Freire. É dele o conceito ser humano inacabado, ou seja, nós estamos sempre em constante construção. Por isso, nós precisamos do quê? Para ter uma saúde mental bacana durante todas as fases da vida e na velhice, de dicas. Por isso, eu tenho o prazer hoje de conversar com uma mega especialista, a doutora Thaís Bento Lima da Silva. Olha só o currículo dela, eu vou apresentar para vocês. A doutora Thaís Bento é docente do curso de graduação em gerontologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Ela é coordenadora do curso de pós-graduação em gerontologia da Faculdade Paulista de Serviço Social, pesquisadora do GNCC, Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e ela também é diretora científica da ABG, Associação Brasileira de Gerontologia, e ainda é membro da diretoria da ABRAS, Associação Brasileira de Alzheimer Regional São Paulo. Thaís, super prazer, viu, te receber aqui no programa de hoje. Eu agradeço a gentileza do convite, fico bastante honrada e também fico muito agradecida pela gentileza da sua apresentação. É um orgulho estar participando de uma edição do programa, ao qual eu sei que a população se beneficia bastante. Ai, que bom, Thaís. Então, o ser humano está mesmo sempre em construção, quer dizer, nós podemos aprender durante todas as fases da vida, inclusive na velhice, ao envelhecermos. Sim, na gerontologia, a gente trabalha com um conceito que seria o desenvolvimento humano acontecendo em todas as fases da vida. Adicionalmente a isso, a gente dialoga com a literatura da área do envelhecimento, da gerontologia educacional, que fala sobre a aprendizagem ao longo da vida e, consequentemente, a gente faz uma interface com as neurociências do envelhecimento, que destacam que, ao longo da vida, é possível ter neuroplasticidade, plasticidade cognitiva decorrente de estímulos realizados pelo processo de aprendizagem, e isso independente da faixa etária do indivíduo. Thaís, vamos traduzir isso para a população? O que é o processo da neuroplasticidade? É, falando do modo mais simples, neuroplasticidade seria uma mudança na dinâmica, na estrutura do cérebro, em resposta aos estímulos recebidos, sejam eles culturais, intelectuais, artísticos. O cérebro ele vai se moldando e fortalecendo a sua rede neural, que é a comunicação e a integração entre os neurônios em resposta a novas aprendizagens. Então, é possível ter estímulos cognitivos, gerando ganhos na dinâmica da saúde do cérebro no processo de desenvolvimento humano, em todas as fases da vida. Agora, disse que nós podemos, ao longo da vida, de acordo com as nossas escolhas, né, montar um tipo de reserva cognitiva, uma poupança, como diz você. Explica melhor isso, como é que a gente faz isso e qual a importância dessa reserva? Muito importante essa pergunta, porque hoje, quando a gente pensa na saúde do cérebro, a gente pensa nos cuidados ao longo da vida, a partir das fases iniciais da vida do indivíduo. Então, quando a gente pensa em reserva cognitiva, é fornecer a maior possibilidade de oportunidades de estímulos possíveis para o indivíduo, para que no decorrer do seu desenvolvimento, ele tenha essa poupança cognitiva, que vai ser uma forma neuroprotetora, ou seja, de proteção para o seu cérebro, para lidar com possíveis adversidades que podem acontecer
no seu quadro de saúde durante a sua trajetória de vida, como, por exemplo, impactos de traumatismos, um acidente vascular encefálico, o próprio fator de risco de desenvolvimento de demência, eles são segurados pelo fato de termos uma reserva a ser utilizada. E neste sentido, Lina, eu gostaria até de dar um exemplo, que é um exemplo muito clássico que a gente tem usado nas neurociências, com base no filme Para Sempre Alice, que é aquele caso famoso daquela professora universitária Alice, que desenvolveu numa fase precoce, né, numa faixa etária precoce, a doença de Alzheimer. Muitas pessoas perguntam por que que a Alice, tendo uma alta escolaridade, ela desenvolveu a doença de Alzheimer? Ela não teria essa reserva cognitiva como um fator de neuroproteção? E aí, nesse sentido, a gente destaca que ela poderia ter desenvolvido muito antes da própria faixa etária em que ela estava sendo retratada no filme. E é isso que acontece em outras situações, com outras pessoas. Poderia ter desenvolvido muito antes um quadro demencial tendo uma alta escolaridade, mas a reserva cognitiva foi um fator de neuroproteção para evitar esse surgimento precoce. Os estudos também têm mostrado que idosos que tiveram bom desempenho escolar na infância, em português e matemática principalmente, são idosos que na velhice avançada, eles têm um melhor desempenho cognitivo, diferente daqueles com pior desempenho nessas matérias do nível básico de ensino. São aqueles idosos que têm o maior risco de desenvolvimento de demência por terem tido pior desempenho escolar na infância. Então, a gente vê essa relação da reserva cognitiva como proteção para o envelhecimento saudável. Olha que dica legal, hein? Para todo mundo que está nos assistindo. Inclusive, bora estudar português, matemática, né? Enquanto ainda jovens, né, Thaís? Para que quando chegar a envelhecer, e tomara que todos envelheçam, porque senão morre antes, consiga ter essa reserva cognitiva. Isso significa, Thaís, por exemplo, na questão da doença de Alzheimer, né? É que se eu tiver uma reserva cognitiva, vamos dizer que eu venha a desenvolver Alzheimer. Em vez de eu desenvolver aos 60, aos 70, pode ser que isso retarde e ocorra só aos 80, 90 anos de idade, é isso? Exatamente. A reserva cognitiva, ela é um fator de proteção para a manutenção da saúde cerebral e, consequentemente, o indivíduo vai envelhecendo por mais tempo com autonomia, com independência e com manifestações sutis de um possível quadro que ele possa ser propenso a desenvolver, mas que vai surgindo do ponto de vista mais lentificado do que se ele não tivesse essa reserva cognitiva. Agora, quando a gente fala de neuroplasticidade, quando a gente fala de reserva cognitiva, nós estamos falando, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona a questão, por exemplo, cognição, comportamento, linguagem, né? Porque afeta todas essas funções, não é assim? Isso mesmo. Na verdade, o nosso organismo, ele funciona de modo integrado. No entanto, a cognição, que é o conjunto do processamento das nossas habilidades mentais, é determinante para o nosso desempenho funcional, ou seja, para o nosso desempenho nas nossas atividades rotineiras. Muitas vezes, um problema relacionado à saúde mental do indivíduo vai surgir em uma dificuldade de realização de tarefas do cotidiano, e não exatamente num prejuízo relacionado às habilidades mentais. Então, quando a gente pensa hoje na promoção da saúde cognitiva das pessoas adultas e idosas, nós pensamos na manutenção dessas habilidades mentais como forma de mantê-la funcional por mais tempo durante a sua vida. No entanto, alterações comportamentais, elas não fazem parte do processo de envelhecimento
saudável, ou também chamado de processo de envelhecimento normal. Então, quando algumas alterações comportamentais estão acontecendo, são sinais de alerta para ser investigado e para, inclusive, excluir que tenha relação com alterações das habilidades mentais, tendo em vista que o envelhecimento normal não vai acarretar na pessoa idosa mudanças comportamentais. E eu só queria fechar esse ponto, inclusive destacando que a gente destaca muito na literatura, na ciência do envelhecimento cerebral, que o envelhecimento cerebral ele é caracterizado por instabilidades e por mudanças, até para desmistificar para a população que só existem mudanças. Na verdade, existe um grupo de habilidades que não mudam na velhice do indivíduo. Elas permanecem cristalizadas, vamos assim dizer. Nossa, que interessante. Essa era a pergunta que eu ia te fazer para a gente fechar esse bloco mesmo. Porque, afinal de contas, no segundo bloco eu vou querer dicas práticas para a nossa população, né? Mas, assim, ou seja, o cérebro, ao envelhecer, não significa que ele não tem mais a habilidade de aprender algo novo. Só para a gente encerrar esse bloco. Isso, muito importante a gente entender que a aprendizagem é possível no decorrer dos anos de vida. Por isso, quando a gente fala nas estratégias de promoção da saúde do cérebro, nós estamos falando no desenvolvimento do indivíduo ao longo da vida. Então, é muito importante a gente entender que, claro, o ritmo da aprendizagem nova vai ser diferente, mas não significa que o indivíduo não vai realizar novas aprendizagens, principalmente se estas novas informações forem relativas a assuntos do interesse do indivíduo, ele vai ter uma atenção mais focada, mais sustentada, e ele vai se empenhar mais para realizar essa tarefa. Da mesma forma que a gente observa que indivíduos com uma baixa autoestima, seja por uma situação de estar com sintomas depressivos ou de ter muitas queixas sobre a sua memória, ele também vai se esforçar menos. Então, a gente consegue ver formas de auxiliar a pessoa idosa dependendo do perfil da cognição, da autoestima e das características da história de vida desse indivíduo. Porque a baixa autoestima, por exemplo, faz com que o indivíduo se esforce menos para aprender uma nova informação, mas são comportamentos e ações modificáveis que podem também fazer com que ele possa aprender melhor as informações. Nossa, então, é importante a gente refletir sobre isso. Há possibilidades enquanto o indivíduo estiver vivo. Nossa, que lindo isso, Thaís. Olha, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta na sequência para a gente falar sobre dicas, tá bom? Ótimo, excelente. E Então, você até já já. você também não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.